Mais um dia de sol e nós aproveitamos de novo para fazer outro giro em Istambul. Dessa vez nós fomos em direção ao Golden Horn, que é o chifre dourado, aquela parte que fica no extremo sul do lado europeu de Istambul, próximo ao canal do Bósforo. Essa parte da cidade fica logo depois da ponte de Gálata, no bairro Fatih. No caminho, já veio um tiozinho querer vender um livro pra gente com informações turísticas de Istambul, mas a gente conseguiu despistar ele falando que estava buscando essas informações na internet. Ele não gostou muito dessa história de internet, mas né, vida que segue. A gente que cresceu indo pro Paraguai e indo pra feirinha, assim, a gente é acostumado a driblar vendedor. A primeira parada que a gente fez foi um tanto quanto espontânea. A gente nem sabia que isso estava ali. A Universidade de Istambul. Ela fica no caminho, pertinho da saída do metrô, então a gente já aproveitou para dar uma caminhada por ali mesmo. Essa universidade ela foi fundada oficialmente em 1453, ainda que tenham referências e outros historiadores que registrem o começo das atividades dela como 1320. Inicialmente ela era uma madraça, né? Uma madraça é uma casa de estudos islâmicos, vamos dizer assim, e mais perto de 1850, 1860, ali nessa época surgiram então os primeiros cursos de física, ciências aplicadas, direito e literatura, fazendo ela se converter num cenário de universidade moderna, vamos dizer assim. Dessa vez a gente só conseguiu passear por fora, né, nessa parte que é como uma praça em frente à universidade. Mas eu ainda quero em outro momento voltar a fazer uma visita interna na universidade, inclusive tentar até algumas aproximações e possíveis parcerias com eles aí. Em seguida, nós nos deparamos com a Sinan Pasha Cami, uma mesquita que leva o nome do Sinan Pasha. Ele foi um oficial da Marinha Otomana, não sei se é assim que se fala, né? Mas que viveu por volta do ano 1500. Esse cara, ainda em vida, ordenou que fosse construída uma mesquita com o nome dele. Mas, por ironia do destino, ela não ficou pronta a tempo quando ele veio a falecer, e por isso ele foi enterrado em outro lugar. Então tem todo um cemitério ali, todo um grupo de lápides e túmulos de outras pessoas, mas o túmulo do cara, para quem a mesquita foi construída, é em outro local.
Mas o bacana desse lugar foi justamente ter um primeiro contato assim mais formal com o Islã, vamos dizer assim. Visitando essa mesquita, a gente consegue entender um pouco do raciocínio construído por esses caras. Eles não negam a existência de outros profetas anteriores a Maomé, e muito pelo contrário, inclusive até Jesus Cristo é entendido por eles como um dos profetas que vem para trazer a palavra de Deus. Mas na interpretação dos muçulmanos, o último profeta foi Maomé. E foi com os ensinamentos que Maomé trouxe que foi escrito o Alcorão, o Corão, que é para o Islã um livro final e absoluto. É inclusive legal de observar que os muçulmanos no geral têm uma rotina de estudos muito dedicada sobre a religião deles. E, via de regra, todos eles estudam árabe quando criança, porque tanto a prática dos estudos do Alcorão, quanto as orações e as rezas e os cantos que eles vão fazer, são todos em árabe. Ainda que a gente esteja num lugar como a Turquia, onde o árabe não é uma das línguas oficiais, nem sequer é tão popular assim. Mas entende-se que foi em árabe que Alá passou as informações e os ensinamentos para Maomé, e aquele texto ele não pode nem sequer ser traduzido, porque ela é uma escrita fria, ela é estritamente a palavra do Deus para a humanidade, e em função disso ela não pode ser alterada. Então qualquer tradução dela implicaria em uma interpretação daquilo que está escrito ali, e já não seria mais originalmente a palavra de Deus. Então, inclusive, quando a gente vai ter acesso ao Alcorão em português, ou em inglês, ou qualquer outro idioma, esse material vai ser apresentado como uma tradução do Alcorão, mas não o Alcorão propriamente. Eu ainda não entendi por que essas portinhas são tão pequenas, sendo que lá dentro a altura do teto é a altura normal, como todos os outros lugares que a gente está acostumado. E mais uma vez aquilo que eu já comentei em outro vídeo, né? O senso de nacionalismo, patriotismo, o vínculo forte com o pertencimento local e com a pátria acima de tudo, para eles é extremamente forte. Então a gente vê bandeiras da Turquia e o brasão de armas da Turquia dentro da mesquita, nas ruas, nos apartamentos, nas lojas, em tudo que é lugar.
Mais uma vez, como presente das circunstâncias, a gente foi parar numa pracinha que ficava aqui. A gente foi o tempo todo caminhando em paralelo à linha do metrô, do trenzinho, e a gente se deparou com essa praça. E não deu muita atenção a esse negócio que está aí no meio da tela. Nessa praça, a primeira coisa que a gente viu e que chamou atenção foi do lado esquerdo uma mesquita que a gente achou se tratar da Hagia Sophia. E achou, eu digo achou porque a gente deduziu mesmo, né? Tentando adivinhar. Como são tantas mesquitas aqui, é fácil da gente confundir uma com a outra. Mas foi quando a gente se virou de volta para onde a gente estava indo que a gente se deu conta que nós estávamos de frente ao Chamberlitas, ou como também é conhecida, a Coluna de Constantino. Essa é uma coluna que integrava um fórum romano no ano de 330 a.C., quando Bizâncio foi decretada a capital oriental do Império Romano. No topo dessa coluna existia uma estátua do imperador Constantino posando como deus Apolo, e essa estátua foi substituída no ano de 1106 da Era Comum por uma cruz, e mais tarde, lá por 1400, essa cruz foi derrubada quando o Império Otomano tomou poder sobre a então Constantinopla. E a gente vê ao redor dessa coluna barras de ferro que servem para dar sustento para essa coluna no caso de terremotos. E, inclusive, o nome que se dá a essas barras de ferro que ficam ao redor da coluna são Chamberlitas, em turco. Então, daí que vem o nome desse monumento. Mais um pouco para frente, a gente se deparou com mais um cemitério. E já que a ideia era passear meio sem rumo, a gente decidiu por entrar ali também. Para mim é super interessante ver como esses cemitérios conectam o presente e o passado. E sei lá, parece que o fato deles estarem assim bem cuidados, em espaços nobres da cidade, serem constantemente visitados por tudo que é tipo de galera, faz com que as pessoas tenham mais presente nas suas vidas a relação delas com aquelas gerações que já tiveram ali antes delas. Parece quase que essa relação com os mortos fortalece o pertencimento coletivo dessas pessoas, dessas comunidades. Eu posso estar viajando um pouco com isso nesse raciocínio, mas olha que para mim faz sentido. Dessa vez, o nome-chave foi Ahmed Tevfi Pasha. Esse cemitério tem o nome dele, ele foi um chefe de estado local em 3 momentos do século passado. Entre 1909 e 1910, 1918 até 19 e mais tarde entre 1920 e 1922. Como título de curiosidade, sabe aquela parte da música Chão de Giz do Zé Ramalho, em que ele fala: disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão-vizir. Pois então, é a primeira vez que eu uso essas palavras grão-vizir fora de uma roda de violão. Mas é isso mesmo, o Ahmed Tevfi foi o último grão-vizir do Império Otomano. Tá aí, né? Vocês achando que não iam aprender nada nesse canal? Eu não sabia o que era um grão-vizir e agora pelo menos tenho uma noção que é esse título aí.
Agora só falta mais umas 2.000 referências naquela música pra gente ir decifrando. E vamos que vamos. Por último, ainda deu para conhecer alguns dos túmulos e das lápides que estão dispostas internamente aqui, que são de outras pessoas importantes, vamos dizer assim, dentro do cenário turco, dessa época de 1910 até um pouquinho posterior. Toda essa parte interna respeita o mesmo procedimento que as mesquitas para entrar. Então tiram-se os calçados, as mulheres cobrem a cabeça, não pode entrar de bermuda, não pode entrar com os braços à mostra também. E ali dentro estão dispostos vários caixões, vamos dizer assim, e eu não sei dizer que tipo de estrutura tem embaixo disso. Até uma coisa para aprender um pouco, mas foi interessante ver como esses povos lidam tanto com a morte como quanto lidam com o zelo por aqueles que já se foram. E por hoje é só, galera. Em breve tem outro vídeo. Valeu!